Hoje o papo é um pouco mais sério, porque eu sei que, assim como eu, muitos de vocês estão sentindo que algo não está caminhando como deveria no Flamengo. Flamengo futebol e o Flamengo institucional, não é? O importante que está acontecendo dentro do Flamengo, a discussão sobre a forma como o time atua. Se falas do Flamengo futebol que está aqui, no topo de hierarquia, estou eu. Tudo que está aqui são profissionais. Ceará, viu que vocês arrumaram? Primeiro que a gente não arruma nada. Nós, jornalistas, trabalhamos com informação e aqueles que são comentaristas, colunistas, também com opinião. Então emite-se uma opinião, mas quem decide não somos nós, é o técnico que decide, jogadores, dirigentes, toma as decisões lá em campo, fora dele, né? Não há aqui nenhum vice-presidente, não há aqui ninguém amador, são todos profissionais. Depois há uma parte institucional que até tem a ver com as casas do Flamengo, que é um trabalho muito bom e muito meritório para unir a nação flamenguista. Então, quando, por exemplo, o Flamengo coloca o Arrascaeta, não usa, o Jorginho e o Bruno Henrique contra o Galo, significa que ele preserva os jogadores para que eles possam jogar contra o Ceará. Ele está priorizando o brasileiro. Botou um time forte em campo contra o Atlético, não foi um time fraco, mas priorizou naquela semana o brasileiro. Por quê? São jogadores que na avaliação ali da comissão técnica, das pessoas do departamento de futebol, não vão aguentar essa sequência toda de jogos. Então você tem que fazer escolhas. Olha, Arrascaeta, digamos, tá? A grosso modo, você pode usar o Arrascaeta em um jogo nessa semana. Qual você vai? Vou no brasileiro, porque é mais importante do que a Copa do Brasil. Não, a Copa do Brasil eu jogo sem ele, vou ter que me virar. Até porque no mata-mata da Libertadores vai ter que se virar sem ele, né? Porque ele está suspenso do primeiro jogo contra o Internacional. É possível até que o Arrascaeta, se estiver ok, jogue quarta e jogue sábado contra o Mirassol, porque não vai jogar na outra quarta-feira. Essa gestão de elenco, essa administração, ela faz parte, e a prioridade também faz parte. Mas não adianta priorizar, como até destaquei no título da minha live depois do jogo de domingo lá em Fortaleza, se você não jogar bem e não vencer. Confrontos contra times que são tecnicamente inferiores. O Ceará é um time inferior ao Flamengo, veio da Série B. Não merecia perder? Não merecia perder, não. O Flamengo não fez por merecer a vitória pelo que foi o cômputo geral da partida. O primeiro tempo foi até bem ok, o segundo tempo muito ruim. O Ceará melhorou no segundo tempo. O empate foi justo. Foi um empate justo pelo que foi a partida no geral. Porque o Flamengo não jogou bem, teria que jogar melhor. Então não basta priorizar. E quando você prioriza, não significa que você está garantindo a vitória. Não tem garantia de nada. Se fosse assim, seria muito fácil. Você imagina, o Manchester City do Guardiola monta um elenco fortíssimo, digamos. Ele abre mão da Copa da Liga Inglesa, da Copa da Inglaterra, FA Cup, e ele vai ganhar todo ano a Premier League, pelo menos. E talvez também a Champions League. Não. Ele tem que fazer escolhas, estabelecer prioridades, mas vai perder e vai ganhar. A tendência é perder mais do que ganhar, em certo contexto, porque é difícil ganhar tudo. Não tem como, é muito difícil. Pela maratona de jogos, pela sequência. Os jogadores não aguentam a sequência de jogos. Então a escolha, ela é imperativa, ela é obrigatória, ela é mais do que necessária. Coloca a força máxima sempre, o jogador não aguenta. Você vê o Arrascaeta, para ficar no mesmo exemplo, que já é um jogador que costumeiramente tem problemas físicos e é super decisivo e importante para o time do Felipe Luiz. Ele não aguentou voltar para o segundo tempo lá no Castelão. Imagina se tivesse jogado no meio de semana. Então é importante entender isso. O problema do Flamengo não está no poupar, no preservar, no priorizar. Esses verbos não são um problema. Está no verbo atuar. Atuar bem. Tá? Atuar jogando bem. E as atuações estão aquém. E aí uma informação importante. Isso já é pauta de conversas entre o José Botto, que é o diretor de futebol, e o Felipe Luiz. E é natural que seja assim. Absurdo seria se não houvesse conversas, elas acontecem. O José Botto tem lá a sua avaliação do que está acontecendo, tem a sua opinião. Quem decide é o técnico, e eles conversam sobre isso e tem que conversar. O José Botto foi contratado como um ex-técnico, ex-chefe de scout, com conhecimento mais técnico. Então, quando sai o Marcos Braz, que é um dirigente não remunerado, é um vice de futebol, um cargo eletivo, e entra um profissional, no caso o José Botto, com esse perfil, ele tem que, entre outras atribuições, ter visão técnica do jogo, entendimento técnico, tático, para discutir questões técnicas e táticas com o técnico, não para impor, mas para questionar. Olha, isso aqui não funcionou, isso aqui, o que você acha disso? Por que o time não fez aquilo? O que você está pensando em fazer? É uma conversa profissional, gente. Eu gosto muito de citar paralelos com
a vida das pessoas. Vamos pensar que no mundo corporativo, uma grande corporação, e aí você tem o diretor comercial, ele cuida das vendas. As vendas são fundamentais, a empresa precisa colocar para fora os seus produtos. As vendas caem, o desempenho não está tão bom. O que faz o chefe lá, o superintendente, diretor-geral, presidente, CEO, seja lá qual for o nome desse cargo, o dono, ele chama e fala: amigo, o que aconteceu aqui? Olha aqui, a nossa planilha de os resultados de vendas caíram. Por quê? Aí digamos, né? Ele pode dizer: olha, eu perdi 4 integrantes fundamentais da minha equipe de vendas, como o Flamengo. O Felipe Luiz perdeu 2, lá direito inteiro da defesa, Gerson e Wesley. Aí o chefe dele pode falar: poxa, mas você contratou outros 6 para essa função. Sim, mas eles estão se adaptando, não conhecem os procedimentos, ainda estão prospectando o mercado, conhecendo os nossos principais clientes. Então a venda caiu. Por isso, por outras razões, questões econômicas, né? A taxa Selic subiu, ficou mais alta, impactou nos juros. O cara vai apresentar seus argumentos. É normal que o Felipe Luiz, conversando com o Boto, seja questionado, seja cobrado. Ele tem que cobrar. Felipe, o que está acontecendo? O time está finalizando pouco. Digamos que ele pense assim. Por exemplo, se eu fosse o Boto, ou se eu fosse o diretor de futebol, pelo amor de Deus, não tenho essa pretensão, obviamente, só para ilustrar, eu questionaria. O time está finalizando pouco, o time ele não tem aquela voracidade, aquele apetite pelo ataque, faz um gol e busca mais um. O time depende muito dos zagueiros para criar jogadas de perigo. Alguns jogadores jogam fora de posição muitas vezes. O Plata raramente joga pelo lado direito, como foi dessa vez no fim de semana. O Luiz Araújo jogou pela esquerda no jogo contra o Galo. Então você tem uma série de questões que podem ser discutidas. A não utilização dos jovens zagueiros, só mesmo a dupla que está desgastada mentalmente, fisicamente, embora o técnico ache que não é desgaste físico, falou na coletiva que não é por aí, mas me parece muito claro. E a dependência, tem que ter alternativas, né? Então tem vários pontos que isso é uma conversa normal, profissional. Isso não significa que vai mandar o cara embora, que vai demitir, que não serve, nada. Vamos parar com esses extremos. Ou você defende, ou você... Não é isso, é uma bobagem, isso é uma besteira, isso é uma tolice. Esqueçam isso. Então, as conversas existem e elas têm que existir. Porque o Felipe, ele responde a alguém. Ele não é o dono do Flamengo. E um outro técnico que lá estivesse seria a mesma coisa. Isso eu entendo como relação profissional. E aí, a torcida, o presidente do clube, os demais podem cobrar do diretor se ele não cobrar o técnico, porque é o papel dele. Então se fala muito profissionalismo e tal, falou-se muito isso em tempos atrás. Eu acho que isso seria, ou será, né? Sendo assim, e pelo que eu sei, acontecem conversas, não sei qual é o tom, os detalhes da conversa, porque eu não as acompanho, evidentemente, mas isso faz parte do trabalho. E cabe ao Boto questionar o Felipe Luiz. Ele tem que questionar. É o papel dele. Conversar, entender, identificar o que para ele não está funcionando bem. Ou será que o Boto acha que tudo está funcionando bem? Não está. E discutir. Não significa que ele vá escalar a equipe de vendas nesse paralelo aí do mundo corporativo. Não. O diretor comercial vai definir ali. Cada cliente será atendido. Esse cliente é atendido por você. Esse outro cliente é atendido pelo outro profissional. Esse que chegou agora vai cuidar dessa parte. Ele distribui as tarefas em campo, as metas, mas o cara acima dele tem que cobrar. Porque o resultado caiu. E quando o resultado vai bem, as vendas aumentam e é sucesso, vai ter bônus, vai ter prêmio, vai ter tapinha nas costas, vai reunir a equipe inteira para o chefão falar parabéns, vocês são ótimos. Como o Boto pode chegar amanhã, num sucesso eventual, e também parabenizar os jogadores, né? O clube vai pagar premiação, feliz da vida. É isso, esse é o trabalho, gente. Isso é ser chefe. Eles são os protagonistas, nós não. Por isso eles ganham muito bem quando são profissionais de time grande, muito mais do que qualquer jornalista. E é justo que ganhem, porque eles têm uma responsabilidade muito grande. Então essa já é uma confusão que se faz quando alguém defende um ponto de vista, que é o meu, por exemplo, no caso específico do Flamengo, Palmeiras, times que têm condições de brigar pelos principais títulos, que são Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil é uma competição de relevância inferior a esses dois certames. Na minha opinião, sempre deveriam priorizar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, e não a Copa do Brasil. Não significa abandonar a Copa do Brasil, mas tratar a Copa do Brasil como algo não tão importante quanto o Brasileiro e a Libertadores. É importante, mas não tão importante.
Não sei se vocês todos estão entendendo. É fácil entender, gente. Não é difícil entender. Não é difícil entender. Eu sempre falo aqui no canal sobre a paixão que a gente tem pelo clube, sobre as vitórias, sobre os momentos que nos fazem levantar da cadeira, gritar até ficar rouco. Mas hoje, a situação é diferente. O Flamengo, que sempre foi um time símbolo de força, de brio, de conquista, está passando por um momento de instabilidade. E isso é inegável, não é? Os últimos resultados não têm sido favoráveis e isso não é mais surpresa para ninguém. Alguns dizem que os problemas do Flamengo estão relacionados com a saída de alguns jogadores importantes. A gente sabe que a perda do Wesley e do Gerson mexeu muito com o time. Eles eram peças fundamentais, jogadores que davam uma dinâmica ofensiva de qualidade e que tinham uma conexão quase que natural com a torcida. Mas é claro que o futebol é feito de altos e baixos, e a vida de um clube gigante como o Flamengo não se resume a 2 ou 3 jogadores. Mesmo assim, essa ausência é sentida. A ausência de qualidade técnica, de força de grupo, de liderança. Agora, o Flamengo trouxe alguns nomes novos para tentar suprir essas saídas. Emerson Royal, Saúl Ñíguez, Carrascal. Jogadores de renome, com qualidade, é verdade. Mas, sinceramente, a coisa não está fluindo como deveria. O Emerson Royal, com sua capacidade de marcação e apoio, é um bom jogador, mas parece que ainda não encontrou o entrosamento ideal com o restante do time. O Saúl Ñíguez, que tem uma bagagem gigante da Europa, é um volante de qualidade, mas será que ele realmente chegou para agregar da maneira que se esperava? E o Carrascal, um meia criativo, tem mostrado lampejos de qualidade, mas a consistência ainda está devendo. O que falta, então, para esse Flamengo voltar a brilhar? É claro que estamos falando de futebol, e no futebol as coisas nem sempre são tão simples. Mas acho que o primeiro passo é a gestão. Eu, particularmente, acredito que o presidente José Botto precisa dar um passo importante agora, sentar e conversar com o Felipe Luiz. E não estou falando de uma conversa qualquer. Estou falando de uma conversa franca, honesta, onde os dois, presidente e técnico, se mostrem abertos a discutir o que está errado e onde estão as soluções. O técnico Felipe Luiz é um cara de visão, tem história, tem bagagem, mas ele também precisa entender que as mudanças precisam ser feitas, e rápido. A postura do Felipe Luiz tem sido de um treinador que tenta impor seu estilo, mas talvez o time precise de algo mais dinâmico, mais flexível nesse momento. Algumas decisões têm gerado polêmica, como a insistência em certos jogadores e a falta de variação no esquema tático. Claro, o Felipe Luiz sabe o que está fazendo, mas será que ele tem a flexibilidade necessária para se adaptar às necessidades do elenco e da competição? Esse é um ponto importante a ser discutido. E, por outro lado, o presidente José Botto, com sua visão administrativa, precisa entender que o clube precisa de um técnico que consiga colocar o time para jogar de forma mais eficiente, ou pelo menos tirar o melhor de cada jogador. Botto tem um grande desafio pela frente, não só de contratar bem, mas também de cobrar o que é esperado de quem ele coloca no comando técnico. Eu acho que chegou a hora de o Flamengo ter essa conversa interna. Sem mais demora, sem mais questionamentos. Uma conversa entre Felipe Luiz e José Botto para entender o que está funcionando, o que precisa ser corrigido e qual é o melhor caminho para o futuro. A situação não é desesperadora, mas a verdade é que o time precisa de ajustes. A torcida não aguenta mais tanta instabilidade. Já passou da hora de uma definição clara, de um trabalho mais firme, com mais objetividade.